nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Este ministério, Pai, esta igreja e a forma como tu tens permitido que a tua palavra possa tocar os seus corações. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu quero rogar-te, Espírito Santo de Deus, que sejas tu a fazer a obra, Senhor, sejas tu a fazer o trabalho, porque somente tu tens o poder, somente tu, Senhor, podes transformar o coração humano. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nesta manhã seja feita a tua vontade aqui neste lugar e não a vontade humana, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor nesta manhã. Sei que já o aplaudistes, não é? De certa maneira, para desentorpecer. Vamos sentar-nos para desentorpecer. E eu gostaria de compartilhar algo acerca de um livro e de um homem que na Bíblia, da mesma forma que já falámos anteriormente, acerca de Daniel e dos seus companheiros. Lembram-se de Daniel e dos seus companheiros? Lembram-se que eles foram levados cativos e lembram-se que eles rejeitaram a opção de ter que trocar o seu Deus, trocar a sua fé por privilégios naturais, privilégios que aparentemente qualquer pessoa gosta de ter. Falámos nisso, falámos Sadraque, Mesaque, Abednego, falámos de pessoas que realmente estavam numa situação muito difícil, muito complicada e realmente tomaram a melhor opção, foram fiéis até ao final e por isso Deus pôde agraciá-los, Deus pôde guardá-los, Deus pôde protegê-los, porque é assim Deus abençoa aquele que guarda a fidelidade, Deus abençoa aquele que ouve a sua voz, Deus abençoa aquele que ouve a voz dos testemunhos, dos mensageiros de Deus, Deus abençoa essa pessoa. Há pessoas aqui que às vezes pensam que ao nosso coração ainda vem a dúvida, qual é o caminho? Não, será que eu posso confiar totalmente? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E sempre que a dúvida nos leva a dar ouvidos ao nosso coração, sempre que a dúvida vem a nós e nos leva a tomar o caminho que o nosso próprio coração acha correto, isso não é fé. Isso é estar em desacordo àquilo que é a vontade de Deus e deixamos de ter um coração que ouve a voz do Senhor, que ouve os ensinamentos, que ouve a direção, que ouve os avisos. São tão importantes na nossa vida os avisos. Os avisos. Sabes, quando somos crianças, constantemente os nossos pais têm que nos estar a avisar, não é? Não faças isto, não faças aquilo, não faças o outro. Sabes, mas em Cristo, a palavra de Deus ensina-nos que em Cristo somos novas criaturas, então diz que somos como meninos. Amém? Quão difícil é nós entendermos esta realidade, que como novas pessoas, como pessoas crentes, em Jesus, são pessoas nascidas de novo, somos como crianças, então temos que agir muitas vezes como meninos, ou seja, estar disponíveis a que venha alguém e diga, não faças isto, não faças aquilo, não faças o outro. E sabes, quando tu vês que há uma pessoa, um coração, que está disposto a ouvir os avisos, está disposto, ainda que seja contrariado, eu de cada vez que digo ao meu filho, não faças isto ou não faças aquilo, tu que crês que ele fica contente? Fecha o seu rosto, fica emburrado, como eu costumo dizer, e vai para o quarto. Está chateado comigo. Mas logo a seguir passa-lhe. Amém? E assim devemos ser nós em Cristo também. Muitas vezes não nos agradam os avisos e as exortações e os conselhos que nos dão, mas
a maior parte das vezes, a nossa vida poderia ser bem diferente se estivéssemos disponíveis para ouvir esses conselhos. Essa voz que vem avisar, essa voz que vem direcionar, essa voz que vem da parte de Deus dirigir-nos. Amém? Glória a Jesus. Eu queria que pudéssemos abrir as Bíblias, e já que falámos em Daniel e nos seus colegas, nos seus companheiros, que tomaram a boa decisão de não se deixar contaminar por todas aquelas coisas boas que estavam a ser colocadas à sua frente. Eu gostaria de hoje falar numa outra pessoa da Bíblia, e o seu nome é Neemias. Neemias é reconhecido por um homem que Deus também chamou do outro lado do seu povo. Ele não estava em Jerusalém, ele estava fora do seu povo, e Deus chamou-o com um propósito. Chamou-o com um propósito. E o título desta mensagem, se pudermos colocar aqui o título da mensagem, eu coloquei o título da mensagem: Quebrantados, venceremos as oposições. Sabes, na vida todos temos oposições. Na vida vão sempre surgindo situações adversas que nos fazem, muitas vezes, abrandar o ritmo, parar, que nos fazem muitas vezes até questionar as situações, porque são oposições. São oposições. E as oposições, muitas vezes, podem partir desde dentro de nós. Nós próprios, muitas vezes, criamos as nossas próprias oposições, e também podem vir do exterior, influenciando o nosso interior. E este homem, Neemias, que a dado momento vivia numa terra que não era Jerusalém, era copeiro de um rei, de um outro rei, a saber, o rei... É um nome complicado, estes nomes são muito complicados, às vezes eu preferia não dizê-los, para ver se não me engano e não digo nenhuma asneira. Artaxerxes. Artaxerxes era o nome do rei de Susã, onde este homem, Neemias, hebreu, onde ele vivia. E ele era aí o copeiro do rei, era aquele que servia ao rei, era aquele que levava a comida ao rei, era aquele que provava a bebida antes de o rei provar, provava as coisas para que, diz-se que naquele então, muitas vezes os reis eram envenenados. Muitas vezes o rei era envenenado. E sabes, Neemias era o homem que nem sequer era daquele povo, mas que aquele rei confiava para que lhe provasse toda a sua comida e a sua bebida. Então ele estava numa posição privilegiada, porque ele vivia junto ao rei, mas também estava numa posição de grande perigo. E este é o simbolismo da vida daqueles que servem ao Senhor. Amém? Simboliza a vida daqueles que servem ao Senhor. Muitas vezes Deus coloca-nos em situações aparentemente privilegiadas, mas a vida daqueles que servem ao Senhor, sabendo dos privilégios que Deus lhes pode conceder, têm que saber que muitas vezes estão sempre à frente dos acontecimentos. Terão que estar sempre à frente, terão que estar sempre expostos ao vitupério, à vergonha, ao perigo. Mas nos nossos dias, ser um servo de Deus cada vez menos é dessa maneira. As pessoas atentam para os privilégios, mas provar a comida que provavelmente possa estar envenenada, provar a bebida que provavelmente possa estar envenenada, muitos de nós dizemos: não estou para isso. Mas Neemias tinha uma posição diferente na sua vida. Ele aceitou a sua condição, ele sabia que era um privilégio estar a viver no palácio, servir àquele rei, que não era o seu rei, não era o rei do seu povo, mas ele estava de acordo ao plano e ao propósito de Deus na sua vida, então ele estava também vulnerável e exposto ao perigo de que, cada vez que provasse uma bebida, cada vez que provasse a comida, antes de ir para a mesa do rei, ele podia cair morto, se alguém tentasse envenenar o rei. Então é uma posição um pouco ingrata. Eu gostaria de ler a Bíblia no livro de Neemias. Isto foi dar uma pequena alusão àquilo que era a vida de Neemias. E diz no capítulo 1 de Neemias, eu tinha isto aqui, e agora já não tenho. Diz a palavra do Senhor,
Neemias capítulo 1, verso 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto são tudo nomes muito estranhos, mas enfim, era como se chamava. No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Como acabámos de ver e eu acabei de dizer, o tema da mensagem é: quebrantados venceremos as oposições. Já falámos um pouco acerca de Neemias, ou do sítio onde ele vivia, a forma como ele vivia. E agora estamos a falar de uma visita que ele recebe desde Jerusalém. Vêm uns mensageiros. Ele diz que é um dos irmãos com mais alguns de Jerusalém, vieram trazer-lhe uma notícia. E quando as notícias são boas, nós ficamos agradados. Às vezes há pessoas que me ligam, não é? Na comunidade e me dizem: tenho duas notícias, uma é boa e outra é má. A boa nunca é muito boa, mas a má às vezes é terrível. Mas nós temos que ver as coisas de uma perspectiva sempre positiva. E este homem recebe uma notícia que não é nada favorável. Ele estava longe da sua terra, no entanto vão-lhe dizer que após o cativeiro a que tinham sido sujeitos, alguns tinham ficado ainda em Jerusalém, e vieram trazer a notícia de que aquelas pessoas que viviam em Jerusalém viviam mal. Viviam mal porque estavam desprotegidas, porque não tinham eira nem beira, não havia quem pudesse governá-las, não havia quem pudesse orientá-las, não havia quem pudesse organizá-las, e a coisa estava um bocado desorganizada. E quando as coisas estão desorganizadas, a tendência é que o povo comece a dispersar-se, a tendência é que o povo comece a ficar sem rumo, sem direção. Então, Deus, no meu ponto de vista, Deus manda estes mensageiros a Suzã para que falem a Neemias. E Neemias diz que, naquele momento, quando recebeu a notícia, diz que a sua primeira reação, diz aqui a palavra de Deus no verso 4, tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Perante uma situação desagradável, perante uma situação difícil, perante uma situação aparentemente complicada para resolver, este homem recebe a notícia e diz que se senta, chora, lamenta, ora, jejua e põe-se na presença de Deus. Diz que quebrantou o seu coração. Eu creio que aqui está uma chave para o sucesso ou para o insucesso da tua e da minha vida. Para o insucesso da vida da igreja ou para o insucesso da vida da igreja. Eu penso que o milagre acontece quando Deus encontra um coração quebrantado. Repara, após este homem receber esta notícia, diz que a postura dele foi quebrantar o seu coração. Sim, porque quem se senta a chorar, quem se senta a orar, quem se senta a lamentar, quem se senta a jejuar, só pode ser uma pessoa que tenha um coração totalmente quebrantado. E a palavra de Deus diz que Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado. E por isso Neemias sabia e conhecia o coração de Deus. E diz que ele podia ter tomado uma decisão imediatamente, que era, ok, se acontece todas estas coisas, se há um sentimento dentro do meu coração de entreajuda, há um sentimento em que eu tenho que fazer parte de uma restauração do meu povo, de uma resolução para o problema que está a haver, eu vou já tratar disso, eu vou já preparar-me, vou já falar com o rei a quem eu sirvo. Não. Diz que ele quebrantou-se. E uma das coisas que muitas vezes está a faltar na nossa vida, na vida da igreja, é o quebrantamento. Por isso eu disse, quebrantados venceremos as oposições.
quebrantados, buscando a Deus, buscando a resposta de Deus, buscando a direção de Deus, buscando o perdão de Deus, não continuando a andar na vida como se nada tivesse acontecido, como se aquilo que foi o passado, se aquilo que foi o presente, o passado mais recente, ou o atual, o presente imediato, como se tudo isso não tenha valor. E querendo reeditar ou redefinir um novo trajeto, sem primeiramente sermos perdoados, redirecionados pelo Senhor daquilo que foi o nosso passado. Por isso muitas pessoas continuam a carregar um passado. Por isso muitas pessoas continuam a não caminhar para a frente. Por isso muitas pessoas ainda hoje se lamentam o porquê de não terem oportunidade. A maior oportunidade já Deus nos deu na cruz do Calvário, quando entregou a sua vida. A partir daí é somente nós perseguirmos na nossa fé, na nossa convicção, guardando as nossas convicções de fé e não nos deixando desviar nem para a esquerda nem para a direita por argumentos, por manjares de reis, de pessoas que nos vêm proporcionar uma ilusão de vida diferente. E nós continuamos a caminhar muitas vezes iludidos por aquilo que nos dizem, iludidos pelo nosso próprio coração. Mas isso nada mais, nada menos são de que oposições. Oposições àquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Porque Deus chamou-nos com um propósito. Deus chamou Neemias com um propósito. Provavelmente Deus, quando chamou a este lugar, provavelmente, eu não sei, não será para reergueres os muros de Jerusalém. Não será para reergueres o muro da tua cidade. Mas provavelmente, quando Deus chamou este lugar, será primeiramente para reergueres o teu próprio muro, reergueres a tua própria defesa, a defesa da tua integridade como pessoa, como ser humano, que tem sido defraudada, tem sido maltratada por um coração enganoso que é o teu e o meu, nos quais muitas vezes nos deixamos enganar e levar por ilusões, pensando que a vida é uma coisa e afinal a vida é outra, pensando que a vida afinal era mãe e afinal a vida foi madrasta. Mas há um que nos quer redirecionar, há um que nos quer mostrar uma nova visão, estar de uma nova maneira, e para isso é necessário que reconheçamos a necessidade de nos quebrantarmos, de estarmos humilhados na sua presença. Muitas pessoas seguem neste ministério a necessitar do perdão nas suas vidas. E sabes, queres que eu te diga uma verdade ainda maior? Muitas pessoas receberam imposição de mãos, têm um ministério e continuam sem perdão nas suas vidas e sem a capacidade de perdoar os demais. Porque quando há ausência de perdão, há também a impossibilidade de perdoar. E por isso, Neemias recebe esta mensagem e não pôs mãos à obra, quebrantou-se diante de Deus. E começou a falar com Deus. Começou a chorar para Deus. Começou a orar com fervor, como se fosse a sua própria vida que estivesse em perigo. Por isso a palavra de Deus diz: não atenteis somente para as coisas que são vossas, senão que atentai para as coisas dos demais. Este homem tinha um coração sensível e era um coração que podia quebrantar-se diante de Deus. Não tinha nada a ver com ele, era o seu povo, estava distante, ele já estava fora do seu povo há muito tempo. No entanto, isso não era o problema, essa não era a realidade do seu coração. O seu coração era um coração que se quebrantava diante de Deus e isso fazia toda a diferença. Quando tu vês uma pessoa que o coração se quebranta diante de Deus, tu vês toda a diferença nessa pessoa. Olha, ela pode não ser muito capacitada intelectualmente, profissionalmente, fisicamente, linguisticamente, vocabulariamente. Ela pode até ser torpe naquilo que diz e naquilo que fala, mas quando tu vês um coração quebrantado, tu vês um servo de Deus, tu vês uma serva de Deus, tu vês uma pessoa cuja fé é inabalável, que não vai por falsas doutrinas, não vai por ilusões de vida, vai por aquilo que o Senhor diz ao seu coração. Ouve o conselho, ouve o aviso, ouve a advertência. Essa é uma pessoa quebrantada e essa vai vencer as oposições. Por isso temos entre nós muitos derrotados. Porquê? Porque não conseguem vencer as oposições. Porque Deus trouxe-te aqui com um propósito. E há oposições na tua vida que não querem que tu persigas nesse propósito.
E tu próprio vens com desculpas, vens com saídas de vida, com projetos pessoais, mas é uma frustração, porque tu próprio não tens a convicção de nada, tu próprio não sabes o dia de amanhã, porque tu não estás seguro na rocha verdadeira. Jeremias sabia a quem servia, sabia a quem temia, sabia a quem tinha que obedecer, sabia a quem tinha que ouvir, para que a sua vida fosse uma vida de um mais que vencedor, como diz a palavra de Deus. Mais que vencedor. Mais que vencedores são aqueles que têm a capacidade de se quebrantar diante do Senhor, de se humilhar, de orar, de jejuar, de pedir perdão, de serem perdoados e continuar em frente das batalhas diárias que o Senhor prepara a cada dia para cada um de nós. Amém? Neemias era um homem desses e por isso eu gosto também muito de Neemias, do exemplo que ele traz à minha vida. Um exemplo que me mostra uma prioridade bem definida. A prioridade não é ir e fazer. A prioridade não é ir e construir. A prioridade não é ir e trabalhar. A prioridade é um coração quebrantado diante do Senhor dos Exércitos. A prioridade é um coração quebrantado diante de Jesus. A prioridade é que nós tenhamos a sensatez e a sensibilidade de colocar a nossa vida diante do Senhor e pararmos de andar loucamente tentando viver uma vida que não é real. Viver uma vida que não é real. Dando asa ao nosso coração, não ouvindo Deus para nada, não ouvindo conselho, não ouvindo aviso, não tendo paciência, olhando somente para o nosso relógio, esquecendo-nos que quem comanda este relógio é o relógio do Senhor. Mas nós olhamos para o nosso e já são 10 para o meio-dia. O Senhor já me devia ter falado, eu já devia estar noutra situação, Ele já me devia ter feito isto, eu já me devia ter feito o outro. E quando é que acontece isto? E quando é que acontece o outro? Eu não tenho paciência, eu não estou para estas coisas. E o relógio a avançar. E esquecemos de que Deus, Ele é o Senhor do Cronos, Ele é o Senhor do tempo. E no tempo de Deus, Deus fala muitas coisas, se nós lhe damos tempo dEle falar. Se nós lhe damos tempo dEle falar. E aquilo que Deus fala é a verdade. Amém? Não é ilusão, é verdade. Por isso este homem, sabes, depois que ele se sentou e jejuou naquele dia, que se quebrantou diante do Senhor, sabes quanto tempo teve Neemias nesse processo? 4 meses. Algum de nós esperaria 4 meses? Sabendo que Deus nos chamou? Sabendo que veio uma notícia à nossa vida e que temos a possibilidade de fazer isto, de fazer aquilo, de fazer o outro? 4 meses. Orou. Ele deixou que Deus trabalhasse a sua vida. Sabes, há muitas pessoas que vêm à liderança do ministério, vêm com requisitos e pedir isto e pedir aquilo e pedir o outro. Ok, não está mal pedir, eu também peço coisas. Eu também peço. Mas este homem diz que um dia, dentro desses 4 meses em que ele estava a jejuar, a orar e a chorar provavelmente todos os dias, lembrando-se do povo, lembrando-se que o povo estava a ser maltratado, lembrando-se que ele tinha que fazer algo, Deus estava neste processo a tocar o seu coração de uma forma tão grandiosa que ele sabia que tinha que fazer algo. Mas não foi ele que tomou a iniciativa de dizer, eu tenho que ir, eu vou fazer. Foi o rei. O rei um dia diz que ele estava a servi-lo como habitualmente e o rei olhou para Neemias e disse, o teu semblante está diferente, Neemias, o que é que se passa contigo? Estás triste. E foi quando este homem aproveitou a abertura desta oportunidade e disse, eu estou triste. E eu vou dizer porque é que eu estou triste. Eu estou triste porque o meu povo, a minha origem, a minha família, os meus familiares, eles estão a passar mal. Então diz que neste momento abriram-se as portas e foi derramada uma graça tão grande da parte de Deus sobre a vida deste homem. Ele não teve que fazer nada. Ele não teve que ir implorar, rei, por favor. Pastor, por favor. Responsável, por favor. Isto. Não. Ele somente quebrantou o seu coração e deixou que Deus fizesse o seu trabalho. E Deus fez o seu trabalho. Porque Deus faz o seu trabalho. Somos muitas vezes nós que não fazemos o nosso trabalho. E o nosso trabalho é ter um coração contrito e arrependido diante do Senhor. Esse é o nosso trabalho. Quando tu fazes isto, quando tu choras, clamas a Deus porque não consegues ultrapassar certas limitações na tua vida, não consegues ver o sol a brilhar na tua vida, não consegues ter uma perspectiva de futuro positiva, então parece que nada faz sentido. Quando tu te humilhas diante de Deus, quando tu te quebrantas diante do Senhor, quando tu buscas a Deus,
então Deus dará a sua resposta. Deus dará a sua resposta. E Deus deu a sua resposta. E ele não teve que implorar nada. Ele somente aproveitou a oportunidade de que Deus tocou o coração daquele rei e disse: tu estás triste, o que é que tu tens? Conta-me o que é que tu tens. E ele disse o que é que tinha. Automaticamente, aquele homem, aquele rei, deu-lhe cartas, deu-lhe favores para ele poder ir e fazer o trabalho para o qual Deus estava a chamá-lo. Amém? É diferente. É diferente quando tu esperas no tempo de Deus. É diferente quando tu não te impacientas. É diferente quando tu muitas vezes, ainda que não entendas o porquê, mas esperas e deixas que Deus faça as coisas. Não desesperas. Não entras em desespero, em stress, como é habitual dizermos, mas somente confias. Com um coração quebrantado, todas as noites, provavelmente, quando te deitas na tua cama, choras por esse motivo. Ainda que as lágrimas não se aflorem aos teus olhos, tu choras, o teu coração chora e tu falas com Deus. Todas as noites, provavelmente. Eu não sei se vão ser 4 meses, se vão ser 4 dias, se vão ser 4 anos. Mas todos esses lamentos, todos esses choros, todas essas razões que tu tens e que as colocas diante de Deus, Deus dar-te-á uma resposta. Porque Deus não é homem para que minta, diz a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Ele não te vai defraudar. Ele tinha uma promessa para Neemias. Ele tinha um plano, ele tinha um propósito. A pergunta é, não havia mais ninguém em Jerusalém, daqueles que lá ficaram, que Deus pudesse usar para fazer aquele trabalho? É necessário vir um de fora? Se é necessário vir um de fora, vem um de fora. Mas porquê é que tem que vir um de fora? Porque é um homem que está sensível à presença de Deus. É um homem que tem a prioridade bem colocada. É um homem que se quebranta. É um homem que se humilha. É um homem que pede perdão. Ele pediu perdão por ele e pelo povo. Vamos ler a partir do verso 5 em diante. Diz a palavra de Deus, a partir do verso 5, e disse: Ai, Senhor Deus dos céus, dizia Neemias em oração, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão, presta atenção, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele não estava lá, mas ele diz: eu peço perdão pelos pecados dos filhos de Israel que eles têm cometido contra ti. Não, que nós temos cometido contra ti. Isto pode ser um pormenor, mas exemplifica um coração que sabe da necessidade do perdão de Deus na vida dos filhos de Israel. E ele incorpora-se no mesmo grupo daqueles que prevaricaram, daqueles que ofenderam a Deus, daqueles que desprezaram a lei de Deus, porque diz que eles desprezaram a lei de Deus, estavam descarrilhados. Ninguém queria saber de Deus. E ele agarra e coloca-se no mesmo grupo. Por isso, ser um filho de Deus, muitas vezes, é tomar o prejuízo das situações. Muitas vezes há que levar a carga dos demais. Neemias predispôs o seu coração a levar a carga dos demais. A expor a sua vida pelo problema dos demais. Isto é ser um filho de Deus. Um verdadeiro filho de Deus, um legítimo filho de Deus, atua da mesma forma que o seu mestre, que o seu Senhor. E o que é que fez Jesus Cristo? Diz que tomou sobre ele a culpa, o peso de toda a culpa que nos estava imputada. Significa que se nós somos discípulos do mestre, muitas vezes na vida temos que ser como Neemias. Temos que sair do sítio de onde estamos, do conforto em que vivemos, e temos que nos expor e entregar a uma tarefa árdua, ainda que ela aparentemente nada tenha a ver connosco. Mas se Deus nos chama, não fechemos o ouvido. Porque muitas vezes a nossa tendência é essa, é fechar o ouvido. Só ouvimos aquilo que é de agrado.
Irmão, isso não é comigo. Irmão, aquele assunto, isso é com o outro. Irmão, aquela vida, é com aquele. É tudo com o outro. É tudo com aquele. Eu tenho o meu tempo, tenho o meu espaço, tenho o meu ministério, tenho a minha vida. Tudo o que sai daqui é com o outro. Eu não dou um passo. Eu não dou um passo mais para além daquilo que é o quadrado estabelecido. E isso não está correto. Porque Neemias ensina-nos que, apesar de, teve que ir. E foi. E diz que orou. E diz a palavra de Deus: os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, suplica, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Amém. Esta é a oração que este homem faz a Deus. Porque ele conhecia a lei de Moisés, e a lei de Moisés, Deus tinha dito a Moisés que se o povo prevaricasse, se o povo saísse dos caminhos do Senhor, Deus permitiria que eles fossem espalhados pelas nações. Mas, por outro lado, se eles se convertessem ao Senhor, se eles se convertessem dos seus maus caminhos, então Deus, no seu grande poder e na sua grande misericórdia, os fazia converger e ser um só povo. Por isso, irmãos, é tão importante que tenhamos sensibilidade e que estejamos sensíveis para nos quebrantarmos diante do Senhor. Ao invés, se calhar, de fazermos tantas outras coisas, tem que haver uma prioridade na nossa vida. Quebrantamento diante de Deus. Reconhecer que Deus é o único que pode fazer as coisas acontecerem-se sem sequer nós termos que fazer aquilo que pertence a Deus fazer. Diz que durante 4 meses, mais ou menos, este homem esteve nesta situação, até que um dia o rei viu o semblante. E sabes, em todo este trajeto, há oposições, como eu estava a dizer. Não é? Quando Deus te chamou, ou quando Deus te chama aqui, quando Deus te chamou para a sua obra, para o seu reino, muitos não identificam esse chamado, não é? Muitos não identificam esse chamado. Muitos creem que estão aqui por um acaso, estão aqui por uma... Vêm à igreja por... Enfim, porque faz parte da vida social deste ministério. Ir à igreja ao domingo, ir à igreja à quarta-feira. Muitos estão aqui porque creem que tiveram alguns problemas na vida e o que lhes levou a procurarem ajuda do ministério. O ministério de compaixão, como é conhecido este ministério, de amor e compaixão, de ajuda. Mas eu creio que nós estamos aqui e aqueles que estão aqui que já identificaram esse chamado na sua vida, sabemos perfeitamente porque é que estamos aqui. E quando tu sabes porque é que estás num projeto, quando tu identificas isso na tua vida, então tu não abandonas o projeto. Quando o projeto é um projeto de Deus na tua vida, tu não abandonas o projeto. Aconteça o que acontecer, tu não abandonas o projeto. Perdes um olho, continuas no projeto só com um olho. Perdes uma perna, continuas no projeto só com uma perna. Mas não abandonas o projeto. Então, atenta bem. Deus chamou-te aqui porque tem um projeto para a tua vida.
não permitas que as oposições, quer as internas, quer as externas, possam bloquear esse projeto. Se continuamos a permitir que as oposições continuem a condicionar a nossa vida, poderá ser que esse projeto não se possa desenvolver. E por isso, muitos lamentam e dizem que não entendem a sua situação. Claro, não poderemos entender a situação, porque ainda não entendemos qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Ainda não entendemos quais as prioridades, ainda não entendemos do que é que se trata o reino de Deus e a sua justiça. Muitos estão preocupados naquilo que se vê, naquilo que se veste, naquilo que se come, mas pouco atentam para aquilo que é o projeto de Deus na sua vida. Por isso a palavra de Deus pergunta: porque é que andeis ociosos por aquilo que vestis, por aquilo que comeis? Se nem os pássaros se têm que preocupar com isso. Se há uma prioridade maior ainda. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando entendemos este tipo de verdades, então não é que não nos preocupemos em vestir ou em comer. Não é que não preocupemos, mas não passa a ser a prioridade. Quando chegámos a este ministério, vínhamos com as prioridades totalmente descoordenadas. E Deus quer que voltemos a colocar as prioridades no sítio correto. E a prioridade principal, ela foi demonstrada em Neemias. A prioridade principal, ela é mostrada em Daniel. Primeiramente está Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, quebrantar-nos diante de Deus, orar a Deus, primeiramente, antes de tudo. E somente a seguir vem o restante. Quando trocamos essas prioridades, as oposições vêm à nossa vida e tomam vantagem. Por isso há pessoas entre nós que estão a passar grandes dificuldades de enquadramento e outras tomam decisões discutíveis, muito discutíveis. São decisões discutíveis. As oposições muitas vezes vencem na nossa vida. E aqui neste livro de Neemias, este homem também recebeu oposições. Diz lá no capítulo 4, no verso 1 ao 3, se pudermos abrir mais à frente. Capítulo 4 de Neemias diz: tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Amém. Esta é a opinião de muitas pessoas acerca de ti e acerca de mim. Há muitas pessoas dentro deste ministério e fora deste ministério que pensam de ti exatamente como está ali. Poderá aquele ser diferente algum dia? Nunca! O que é que ele quer ser? Agora quer ser o quê? Quer mudar de vida agora? Nunca vai mudar. Muitas pessoas pensam isso de ti e de mim. E sabes qual é o mais grave disto? Não é que eles pensem. É que te influenciem a ti e a mim. Isso é que é o grave. A gravidade não está em que muitos façam ou queiram fazer oposição. A gravidade está em que nós nos deixamos envolver, nós nos deixamos demover pelas oposições. Porquê? Porque não tomamos a posição correta diante de Deus. Partimos para a vida, partimos para as situações sem quebrantamento diante de Deus, sem oração, sem fazer nada, sem consultar a Deus, sem consultar aos servos de Deus. Mas este homem não. Neemias dá-nos uma lição completamente oposta. Porque quando ele recebeu a notícia daquilo que estava a acontecer, ele humilhou-se diante de Deus. E Deus começou a preparar o seu coração. Porque é quando tu te quebrantas diante de Deus, não é quando tu vens ao culto. Muitas pessoas creem que vêm ao culto para crescer em Deus. Em Deus não se cresce.
minga-se. Porque a palavra de Deus diz que no reino o maior será o menor. Então há aqui uma contradição, não é? Então, não vens ao culto para crescer. Sabes quando é que tu cresces? Sabes quando é que eu posso crescer? Sabes quando é que a minha fé pode ser alimentada? Sabes quando é que a minha fé pode ser aumentada? É quando eu me quebranto diante do Senhor e Ele está a trabalhar no meu coração nesse momento. Não é no culto. No culto, sim, viemos receber ensinamento, viemos receber palavra, viemos receber direção, mas de que vale tudo isso se no nosso coração não está quebrantado aqui neste lugar? Sabes o que é que vai ser? A tal terra que se falava há pouco vai entrar por aqui e sair por ali mais rápido ainda. Porquê? Porque viemos ao culto insensíveis a Deus, com um coração incapaz de se quebrantar diante do Senhor. Porque se viéssemos ao culto com um coração quebrantado, na expectativa de que Deus possa trazer algo novo à nossa vida, então aí sim poderíamos ser edificados. Mas deixa-me que te diga, este homem Neemias, quando se humilhou diante de Deus, quando orou e jejuou, foi aí que Deus começou a tratar o seu coração, a prepará-lo para a tarefa grandiosa que estava pela frente. Grande tarefa ele tinha. Mas vieram as oposições. E perante estas oposições, Neemias estava fortalecido. Tinha o norte bem à sua frente. Tinha a direção de Deus. Tinha a promessa de Deus. Tinha a fé, tinha a convicção de que era Deus quem estava por trás daquele projeto. Quem está por trás do projeto que tu tens na tua vida? Quem está por detrás? Tens algum suporte sustentável que sustente esse projeto? Quais são as ambições do teu coração? As ambições do teu coração, elas têm algum suporte da parte de Deus? Não têm? Então esquece, é fracasso. Sim, todos nós estamos aqui nesta manhã. Posso dizer-te, se aquilo que tu tens no teu coração fazer de hoje para amanhã não tem o suporte de Deus na tua vida, esquece. É fracasso. É fracasso. É fracasso. Não se pode chamar outra coisa. Porque é fracasso. É uma ilusão. Estamos a iludir a nós mesmos. Estamos a fugir da nossa própria realidade. Porque Deus chamou-nos aqui para que nós possamos estar perante Ele. Possamos ser renovados, transformados. Mas se nós continuamos a iludir, então é fracasso. Pode ser um grande êxito, humanamente falando, sim. Muitas pessoas têm vindo a este ministério, já conheci algumas pessoas que vieram a este ministério, trataram alguns dos seus problemas, aparentemente trataram. Hoje em dia seguem, alguns são empresários lá fora. É esse o êxito da vida? Foi esse o propósito e o projeto que vieram aqui? Glória a Deus, se eles são felizes dessa maneira, ok, glória a Deus. Mas eu creio que ficaram muito aquém daquilo que Deus tinha para eles. E são empresários alguns, financeiramente, socialmente, vivem bem. Será que vivem bem? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Porque será que vivíamos bem? Porquê é que viemos cá? Porquê é que viemos a Deus se não necessitávamos de Deus? Esta é a pergunta. Porquê é que vinhamos? Porquê é que viemos? Então, as oposições tentam descredibilizar. Sambalate e os seus amigos tentaram descredibilizar o propósito para o qual Deus os tinha chamado. Neemias 6, para terminar, verso 1 ao 4. Para vermos, uma vez mais diz, e tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, repara, ali estavam a edificar e estava a haver alguém a criar oposição para que não edificassem. Aqui já estamos onde Neemias diz, e tendo edificado o muro, significa, e tendo terminado a obra, não é? E que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, o muro estava terminado, mas faltava as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me,
vem, encontremo-nos nas aldeias, no Vale do Ono, porém tentavam fazer mal. Vem, bora, vamos fazer uma equipa. Vamos aqui tratar de assuntos aqui fora. Epá, não, aí não. Tem que ser cá fora. Aqui é que a gente pode conversar. Vamos tratar aqui dos nossos negócios. Quero falar contigo. Quero tratar de assuntos contigo. Vem, dizia Sambalate para Neemias, o servo de Deus, vivo. Vem. Vamos fazer as coisas à minha maneira, Neemias. Não estás cansado de ir trabalhar, mandas essa malta trabalhar e eles até começam a não querer trabalhar, tão cansados. Vem, vamos aqui tratar. Vem que eu arranjo aqui. Eu já não estou contra ti, Neemias. Eu sou teu amigo. Há quantos anos é que a gente se conhece? Sou teu amigo. Mas Neemias diz, porém eles intentavam fazer mal. Significa a oposição vem a tender a desviar Neemias do propósito, a tirá-lo do sítio aonde Deus queria que ele estivesse. Repara, o sítio mais importante onde tu estás é o sítio onde Deus te coloca. Quando tu, por tua própria iniciativa, sem consultar a Deus, sem terminares o projeto, sem terminares a obra, decides tu ir em pós daquilo que te dizem e deixas o projeto a meio, é tremenda falta, é tremendo erro. Mas muitas pessoas têm cometido esse erro de deixar o projeto por acabar e querer fazer as coisas à sua forma. Mas Neemias era um homem de Deus, como tu e como eu, suscetível às maiores paixões, às mesmas coisas, aos mesmos enganos, às mesmas dúvidas, com o mesmo coração, porque esta malta não tinha um coração revestido de ouro nem de platina, tinha o mesmo coração. O seu âmago, os seus sentimentos, as suas emoções eram as mesmas que as tuas e as minhas. No entanto, ele tinha uma convicção de fé, ele tinha uma esperança, ele vivia numa esperança, ele vivia numa certeza de que Deus estava no controle da sua vida e do projeto. E isso faz toda a diferença. Então, venha quem vier, venha o que vier, eu não me demoverei deste propósito e deste projeto. Porque eu sei que é Deus. E ainda que por momentos, ainda que por fases da minha vida, parece que Deus não está nem aí, eu não me demoverei. Deus deve ter ficado aí atrás a tratar de um assunto qualquer, mas Ele, na sua velocidade, já me apanhará outra vez. Eu não me desvio deste projeto. Para mim e para a minha família, para o meu povo, eu não me vou desviar. Ele tinha as prioridades bem colocadas. E não era um qualquer que vinha iludi-lo. Não era um qualquer. Ele não era, por assim dizer, como se costuma dizer, um banana. Um banana. Os bananas vão para onde qualquer um empurra, vai. Quer ir ali, vai para ali. Olha, para aqui é melhor, agora vou para ali, que ele disse que é melhor ali. Os bananas. Ele não era um banana. Ele era um servo de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que conhecia a Deus, que se quebrantava diante de Deus, que não tinha qualquer tipo de preconceito de chorar, de orar, de jejuar, de se humilhar, contando que Deus lhe concedesse vitória nos problemas que tinha que encarar todos os dias na sua vida. E ele tinha que encarar um problema diário na sua vida. Era a possibilidade de ser envenenado. Porque ele tinha que provar o vinho e a comida do rei antes que o rei comesse. Até este homem vivia todos os dias em fé. Em fé. E foi assim que foi chamado. E Deus chamou. E a pergunta, não havia ninguém em Jerusalém. Não havia ninguém em Jerusalém. Tanta gente que lá ficou, mas estavam todos destrambelhados. Deixa de andar destrambelhado. Encontra o norte na tua vida. Guarda a integridade. Guarda a fidelidade. Humilha-te diante de Deus. Ora, chora a Deus. Conta-lhe as tuas mágoas. Porque o Senhor vai-te dar a graça. E vai-te edificar nesse momento. É nesses momentos que Deus edifica o coração do homem. Quando o homem se quebranta e se humilha diante do Senhor. Mas será que eu tenho a capacidade de me quebrantar, de me humilhar? Busca quebrantar-te. Busca humilhar-te. Seguramente sentes necessidade de Deus na tua vida. Muitas pessoas sentem necessidade de Deus na sua vida, mas não conseguem reconhecê-lo. Por isso a palavra de Deus diz, não há um que busca Deus. Não há ninguém que busca Deus. Significa,
as pessoas não têm sede e fome de Deus. Porque quando essa sede e essa fome surgir na tua vida, então tu sim irás buscar a Deus e Deus irá falar à tua vida. E tudo aquilo que sejam grandes problemas, grandes situações, deixarão de existir. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto dos quebrantados de coração. Amém? Queres Deus na tua vida? Queres que Deus esteja perto de ti? Queres que Deus se faça presente na tua vida? Quebranta o teu coração diante de Deus. Humilha-te diante de Deus. Ora a Deus. Lamenta-te. Chora. Clama a Deus. Deus vai estar perto nesse tempo. Provavelmente aqui na igreja Deus não estará perto de ti. Provavelmente não estará perto. Provavelmente quem está perto de ti é aquela pessoa que está ao teu lado e ainda por cima está-te a distrair. É quem está perto de ti. Não tens tempo para Deus aqui. E já o outro diz qualquer coisa, e já o outro diz qualquer coisa, já é o telemóvel que toca, já é o outro que passa e tu olhas para trás. Não há tempo para estar com Deus. Deus não te edifica aqui, provavelmente, mas Deus vai edificar-te no tempo da comunhão que tens com Ele, ao deitar da cama e ao levantar da cama. Quando tu choras e quando tu lamentas e quando tu pedes ajuda e socorro oportuno ao Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, quero dar-te toda a honra e toda a glória nesta noite.